Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 201, Queime intensamente juventude. A chegada de Might Dui não trouxe o moral que se esperaria de reforços. Em vez disso, o que o recebeu foram expressões de confusão e fria indiferença. Shimura Seito e Arida Sanjir não tinham intenção de oferecer ajuda. Shiranui Gema e Ebisu cerraram os punhos, enquanto Might Guy apertava as mãos, mal conseguindo se conter e se curvar aos dois Nin em desespero. Está tudo bem. A voz de Might Dui veio da frente. Seu corpo já irradiava um vapor verde. Eu abrirei o 8º portão da morte e darei a todos vocês tempo para recuarem. Pai, mas essa técnica vai... Autocontrole. Dui ergueu as mãos cruzando-as diante do peito. No momento em que essas palavras saíram de seus lábios, os olhos de Might Guy subitamente se encheram de lágrimas. Memórias do passado surgiram em sua mente. Seu pai, Might Dui, não passará de um genin desde o início, forçado a realizar trabalhos braçais humildes apenas para juntar uma renda escassa. Um único aceno de uma nobre rica e acima do peso podia invocá-lo como um servo, obrigando-o a limpar o chão, fazer recados e até mesmo procurar animais de estimação perdidos, tarefas que só genins mais novos aceitavam. Ninjas mais velhos evitavam tais humilhações, mas seu pai, já bem avançado na meia-idade, tratava cada missão como um tesouro. Quando falhava, chegava a se ajoelhar, implorando por outra chance. À medida que Guy se aproximava da formatura na academia, essas cenas feriram profundamente seu orgulho. Ele não conseguia entender por que seu pai estava disposto a suportar tamanha desgraça. Sempre que via Dui ajoelhado e implorando, só conseguia se esconder nas sombras, sentindo apenas vergonha. Certa vez, Guy confidenciou sua frustração ao seu melhor amigo, Kakashi. Mas Kakashi simplesmente lhe disse: acho que Might Dui é o ninja mais legal que já vi, porque ele trabalha duro todos os dias e nunca para de cuidar do filho. Essa era a verdade do mundo. Nem todo mundo nasce protagonista. Nem todo mundo tem um destino que desafia o destino. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para ser shinobi. Não importava quanto esforço fizessem, não havia garantia de sucesso. Mas Might Dui continuou lutando mesmo assim, lutando para viver, para melhorar, para seguir em frente, mesmo sem reconhecimento. Essa era a essência da sua existência. Pai, lágrimas escorriam dos olhos de Guy. Naquele momento, a figura de seu pai parecia mais majestosa do que nunca, maior do que qualquer outra pessoa no mundo. Dui se virou para o filho e deu seu sorriso característico. A verdadeira vitória não consiste em derrotar inimigos fortes. Trata-se de proteger o que você preza. Ele ergueu o polegar em um gesto final para Guy. Ele gastaria até a última gota de sua vida por isso. Queime intensamente, jovem. O vapor verde que o cercava se transformou repentinamente. Chamas carmesim de energia surgiram ao redor de Might Dui como um inferno rugindo. Uma onda de poder bruto irrompeu, repelindo mais de 100 ninjas da névoa, jogando aqueles de constituição mais fraca no chão. Pai! O grito angustiado de Guy rasgou o campo de batalha. Ele tentou avançar, mas Gema e Ebisu o impediram. Dui jamais olhou para trás. O vapor vermelho significava a perda irreversível da vida. Seu sangue e suas próprias células se incineravam a cada segundo. Os limites de seu corpo se estilhaçavam repetidamente. O Genin Eterno não existia mais. Mesmo que o próprio Hokage estivesse diante dele agora, ele seria forçado a reconhecer a força de Dui. Os olhos do cara reviraram, saliva escorrendo de sua boca, seu cabelo chicoteando descontroladamente na onda de calor de energia. Bom dia, pavão! Pela primeira vez desde que se tornou um shinobi, Might Dui se envolveu em uma verdadeira batalha até a morte. Seus movimentos eram desajeitados, suas técnicas rudimentares. No entanto, quando ele desferiu um único soco, bum! A terra se estilhaçou. Rochas explodiram em todas as direções. Uma nuvem imponente de poeira e detritos engolfou a floresta, com a força do impacto rivalizando com a detonação de uma bomba enorme. Vários minutos depois, Shimura Seito e Arida Sanjir estavam encharcados de suor. É ele fez isso? Eu não sei, mas já faz um tempo que está tudo quieto. Os dois homens saíram hesitantes do mato, avançando lentamente em direção ao campo de batalha. Quando chegaram ao local, ficaram completamente sem palavras. Mais de 100 ninjas da névoa jaziam espalhados pelo chão. Membros decepados e corpos mutilados cobriam a área. Alguns ainda estavam vivos, mas mal respiravam com suas vidas por um fio. No centro de tudo, Might Dui jazia imóvel. Guy e seus companheiros ajoelhavam-se ao lado dele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai? A voz de Guy falhou enquanto ele chorava incontrolavelmente. Dui estava fraco demais para falar, sua vida se esvaindo a cada batida do coração. No entanto, quando as lágrimas do filho lhe caíram no rosto, ele forçou a mão a se erguer uma última vez, com os dedos trêmulos formando um sinal de positivo. Obrigado, por acreditar. Cara, continue. Isso é juventude. Guy soluçava incontrolavelmente. Ao lado dele, Shiranui Gema e Ebisu viraram o rosto, com o peito apertado de tristeza. O homem que antes desprezavam como um tolo inútil lhes dera a maior lição de todas. Hoje ele lhes mostrará o que realmente significava ser um ninja, o que realmente significava ter uma vontade inquebrável. No entanto, mesmo em um momento de tristeza, sempre houve aqueles que não conseguiram interpretar a situação. Shimura Seito e Arida Sanjir de repente correram para frente. Eles exterminaram impiedosamente os ninjas de Kirigakuri restantes, que ainda lutavam para sobreviver. Poucos minutos depois, após limparem o sangue do rosto, agarraram suas espadas com força e se aproximaram lentamente de Guy e dos outros.
Olhando para o caído Might Dui, os dois não conseguiram evitar um medo persistente. Já haviam zombado e ridicularizado Dui inúmeras vezes no passado, mas agora, em retrospectiva, estavam aliviados por ele nunca ter guardado rancor. Se ele tivesse liberado aquele terrível poder dos 8 portões sobre eles, Konoha inteira poderia ter sido abalada até a medula. Mas nada disso importava mais. Eles sentiam claramente que a força vital de Dui estava se esvaindo rapidamente. Naquele momento, ele não era mais uma ameaça para eles. Ei, um taijutsu tão aterrorizante. Parece que vai se perder na longa história de Konoha. Ei, pirralhos, vocês sabem o que dizer quando voltarmos, né? Nós 3 resistimos às forças de Kirigakuri e eliminamos mais de 100 ninjas inimigos. O que? Ao ouvir isso, Ebisu e Gema não conseguiram conter sua indignação. Vocês 2 covardes ficaram se escondendo o tempo todo. Foi o tio Dui quem derrotou todos aqueles ninjas de Kirigakuri. O que isso tem a ver com vocês? No momento em que Gema terminou de falar, Sanjiro Arida lhe deu um tapa no rosto sem hesitar. Seu idiota! Você tem ideia do que está dizendo? Arida rosnou. Os 8 portões são poderosos demais. Esse tipo de técnica deve ser classificada como um segredo de nível S de Konoha. Não podemos deixar que estranhos saibam. Tudo o que estamos fazendo é pelo bem de Konoha. Entendeu? Sentindo a pressão desses 2 jonins, Gema e Ebisu cerraram os dentes em frustração. Se não fosse pela enorme diferença de força, eles já teriam dado uma lição nesses desgraçados. Vendo suas expressões relutantes, Kyoto Shimura suspirou, como se estivesse fazendo uma pequena concessão. Tudo bem, tudo bem. Quando nos reportarmos ao Kage, diremos que nós 2 lideramos o ataque principal, e ele. Shimura cutucou o corpo sem vida de Might Dui com o pé. Ele nos apoiou de lado e por fim, se sacrificou, permitindo-nos garantir a vitória. Entendido? Assim que Shimura terminou de falar, uma mão de repente apertou seu ombro. O que você acabou de dizer? Capítulo 202, continuando a escrever a história da juventude. Shimura Seito olhou para o lado com uma expressão confusa e percebeu que Arida Sanjiro também o encarava com a mesma confusão. Só então perceberam que alguém havia aparecido atrás deles. Quem está aí? Ambos rapidamente assumiram uma postura defensiva, aumentando a distância entre eles e o recém-chegado. Quando finalmente avistaram a figura desconhecida, Arida Sanjiro instintivamente agarrou sua arma, preparando-se para a batalha. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer movimento, Shimura Seito estendeu a mão para detê-lo. O que você está fazendo? Abaixe-se. Shimura Seito lançou-lhe um olhar de desdém. Aquele idiota era míope demais. Como não conseguia reconhecer a pessoa à sua frente? Verdadeiramente cego. Baixando a guarda, Shimura Seito deu um passo à frente e fez uma reverência respeitosa. Senhor Kakuzu, eu sou Shimura Seito, do clã Shimura. Nunca imaginei que viesse pessoalmente a este lugar. É realmente uma honra. Ao ouvir as palavras de Shimura Seito, Arida Sanjiro ficou atordoado. Até Ebisu e os outros ficaram surpresos, enquanto Gai, ainda um tanto confuso, ergueu a cabeça em incerteza. Kakuzu, no entanto, ignorou o choque. Caminhou firmemente em direção a Might Dui, que agora estava visivelmente avermelhado pelo calor extremo que seu corpo suportara. Colocou a mão no pulso de Dui, sentindo seu pulso, e rapidamente chegou a uma conclusão. O fluxo de chakra está além de qualquer salvação. Sua força vital está se esgotando constantemente. Quando a energia em seu coração estiver completamente esgotada, não haverá mais volta. Senhor Kakuzu, há alguma maneira de salvar meu pai? Lágrimas escorriam pelo rosto de Gai, mas seus olhos jovens brilhavam de esperança. Ele nunca fora bom em lembrar nomes, mas certa vez ouvirá Kakashi mencionar Kakuzu de passagem. Desta vez, de alguma forma, conseguirá se lembrar do nome corretamente, uma raridade para ele. A julgar pelo pulso, seu pai tem no máximo 3 minutos restantes. No entanto, ainda pode haver um jeito. Enquanto falava, Kakuzu se lembrou de como Naruto salvou vidas usando a liberação Yin-Yang nos eventos originais. Esse poder, capaz de criar a própria vida, foi o que permitiu que Kakashi evitasse ficar permanentemente caolho. Mas Kakuzu não era alguém que dependia de trapaças, ele preferia métodos práticos e replicáveis. Ele colocou a mão no peito de Might Dui e formou um selo com uma mão. Selo dos 8 trigramas Ative. Selos escuros se espalharam pelo peito de Dui, suprimindo temporariamente os últimos resquícios de chakra que ainda circulavam em seu coração. Essa medida, no mínimo, retardaria a progressão de sua morte. Com base em seu pulso, Dui tinha inicialmente apenas 3 minutos restantes. Agora, ele tinha aproximadamente 1 hora. O tempo era precioso. Sem maiores explicações, Kakuzu rapidamente formou selos de mão. Jutsu de invocação. Com a fumaça de um pergaminho de invocação, uma grande caixa de metal surgiu diante dele. Era um dos bens mais valiosos de Kakuzu, avaliado em dezenas de milhões. Ele abriu a caixa, revelando uma variedade de instrumentos médicos cuidadosamente dispostos em seu interior. Ele sacou 5 seringas. Antes que alguém pudesse reagir, as agulhas já haviam sido cravadas em seus braços, coletando amostras de sangue. Ele também extraiu uma pequena quantidade do sangue de Dui e misturou-a com amostras pré-preparadas para análise. Os métodos de Kakuzu eram rudimentares, afinal, era um campo de batalha. Não havia instalações médicas adequadas, nem equipamentos avançados. Improvisação era necessária. Ao mesmo tempo, ele ordenou que Might Guy e os outros procurassem por qualquer ninja da névoa que ainda estivesse vivo. Quaisquer sobreviventes deveriam ser trazidos imediatamente. Meia hora depois, mais de 1 dúzia de ninjas da névoa jaziam esparramados no chão. Kakuzu havia estabilizado suas condições o suficiente para mantê-los vivos por enquanto. Logo depois, os resultados dos exames de sangue chegaram. Preciso de um tipo sanguíneo específico, mas infelizmente nenhum de vocês é compatível. Ebisu e Shiranu e Gema trocaram olhares, com decepção evidente em seus olhos.
Senhor Kakuzu, há mais alguma coisa que possamos fazer? Sim, queremos ajudar Dui-san. A ansiedade deles era evidente. Kakuzu assentiu e entregou-lhes um conjunto de seringas. Então me ajude a tirar sangue. Você deveria ter aprendido procedimentos médicos básicos na academia. Gema e Ebizu aceitaram as ferramentas com determinação, enquanto Gai imediatamente arregaçou as mangas, pronto para contribuir com seu próprio sangue. Não, não. Kakuzu balançou a cabeça. Seu corpo ainda não está totalmente desenvolvido. Você não consegue fornecer sangue suficiente para fazer a diferença. Seu olhar penetrante se voltou para Shimura Seito e Arida Sanjir. Ambos se encolheram instintivamente. Vocês dois participaram desta batalha. Quando retornarem, o Okage os recompensará generosamente. Tudo o que fazemos aqui é para o bem de Konoha, entenderam? Com uma única frase, Kakuzu resumiu seus ideais. As palavras que haviam dito antes agora voltavam para assombrá-los. E contra Kakuzu, eles realmente tinham algum poder para resistir. No final, eles só conseguiram cerrar os dentes e estender os braços. O que eles não perceberam foi o leve sorriso que surgiu nos lábios de Kakuzu. Seu precioso sangue foi colhido sem hesitação, fluindo livremente para o armazenamento. Agora vinha o passo mais crucial. Fios de tentáculos negros emergiram do corpo de Kakuzu, estendendo-se em direção a Might Dui e a um dos ninjas da névoa, que mal se agarrava à vida. Ele começou a transferir a vitalidade do ninja moribundo da névoa para o corpo de Dui. Esse processo foi apenas uma solução temporária, estabilizando a força vital decrescente de Dui por enquanto. O corpo de Might Dui ainda estava severamente esgotado, suas veias e meridianos completamente drenados. 3 dias se passaram num piscar de olhos. Ao olhar para a cena mais uma vez, as coisas haviam mudado. Ebizu e Shiranu e Gema, que estavam ajudando, estavam agora esparramados no chão, exaustos. O esforço incansável dos últimos dias os havia levado ao limite, e agora era Might Gai quem cuidava deles. Do outro lado, Shimura Seito e Arida Sanjir estavam em um estado muito pior. Suas mãos esqueléticas estendiam-se fracamente. Era difícil dizer se imploravam por ajuda ou misericórdia. Kakuzu, Kakuzu, eu não aguento mais isso. Após dias de esforço extenuante, Shimura Seito sentia-se completamente exausto. Havia perdido tanto peso que seu corpo começara a se deteriorar. Se isso continuasse, ele poderia não sobreviver. Ao lado dele, Arida Sanjir já havia fechado os olhos. Se ele simplesmente havia desmaiado de exaustão ou se algo pior havia acontecido, não havia sinal de movimento. Kakuzu se aproximou e deu um tapinha em seu ombro. Não se preocupe. Quando retornarmos, reportarei pessoalmente suas contribuições ao Okage. Seus esforços para repelir Kirigakuri foram inestimáveis. Ao ouvir isso, Shimura Seito quase caiu em prantos. De que adiantava o reconhecimento se ele nem sequer tinha vida? Com seu corpo naquelas condições, ele seria capaz de continuar como shinobi? Ele se lembrou das palavras do grande Danzo-sama. Aqueles que não são mais úteis para a vila devem desaparecer deste mundo por conta própria. Might Gai correu e olhou para Kakuzu. Senhor Kakuzu, obrigado. Não é nada. Seu pai é um grande homem. Kakuzu estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Gai, cortado em formato de tigela. Talvez a vida de Dui tivesse sido salva, mas seus meridianos estavam irreparáveis. Pelo resto da vida, ele provavelmente ficaria confinado a uma cadeira de rodas. Mesmo assim, Kakuzu acreditava que pai e filho continuariam a escrever sua própria lenda da juventude nos dias que viriam. Capítulo 203. O ideal original, o Deus imortal. A terceira grande guerra ninja, que eclodiu antes do previsto na linha temporal original, parecia se arrastar ainda mais. No entanto, nada disso importava muito para Kakuzu. Ele tinha assuntos muito mais importantes para resolver. Terra dos Dragões, Laboratório. Ni, Eizei Hokuno e Iruko. Esses 3 eram o time principal original de Kakuzu, e agora, todos estavam reunidos novamente. Senhor Kakuzu, a taxa de diluição das células de Hashirama em seu corpo é apenas 10 vezes maior. Se tentar outra fusão, o risco será significativamente maior. Ouvindo o relato de Iruko, Kakuzu simplesmente acenou com a mão, dispensando-o. Esses pequenos detalhes eram desnecessários. No caminho para a divindade, as células de Hashirama eram indispensáveis. Ele já havia se decidido. Apenas me diga os resultados do seu experimento. Entendido. Iruko respirou fundo. Lord Kakuzu, com o próximo estágio da fusão, as células de Hashirama dentro de você atingirão o mesmo nível que as do próprio Senju Hashirama. Uma versão completa das células de Hashirama. Para ser franco, elas se comportam mais como um veneno letal. Elas invadirão rapidamente todo o seu corpo, inundando todas as veias. Normalmente, o processo leva menos de 1 minuto, e muitos que tentaram morreram de sobrecarga celular nesse breve período. Então, se eu sobreviver ao primeiro minuto, há uma chance de eu me integrar completamente a eles? Ni não pôde deixar de perguntar. Iruko balançou a cabeça. Não, isso é só o começo. Só porque o corpo externo não demonstra rejeição imediata não significa que o processo seja seguro, significa apenas que o sofrimento interno será ainda maior. As células de Hashirama contêm uma energia imensa. Uma vez dentro de você, elas ferverão e se expandirão, fazendo você sentir como se todo o seu corpo estivesse submerso em água fervente. Sua pressão arterial aumentará drasticamente e sua temperatura corporal atingirá níveis altos o suficiente para cozinhar um ovo. Isso é um absurdo. Com uma temperatura tão alta, nem o shinobi mais forte sobreviveria. Você pode treinar seu corpo para ser tão resistente quanto aço, mas não há como condicionar seus órgãos internos. Eizei Hokuno expressou seu ceticismo. Iruko não discutiu, apenas assentiu. Shinobi ainda são humanos.
Do ponto de vista fisiológico, você está absolutamente certa. Normalmente eu não teria contra-argumentos. Mas, não se esqueça, estamos falando de células de Hashirama. Com isso, Iruko voltou seu olhar para Kakuzu. Senhor Kakuzu, quando eu era criança, ouvia meus antepassados falarem sobre o período dos reinos combatentes. Nunca tive a chance de testemunhar essa era em primeira mão, e talvez esse seja o maior arrependimento da minha vida. Kakuzu riu levemente, mas permaneceu em silêncio, sua mente voltando ao passado. Suzano, o grande Buda. Conceitos além da compreensão das pessoas comuns, fenômenos que desafiavam o senso comum. Quanto tempo demora esse processo? Varia de pessoa para pessoa, mas com base nos dados, aproximadamente um dia. Kakuzu assentiu e fez outra pergunta crucial. Se eu aguentar esse tempo, significa que a fusão foi um sucesso? Iruko hesitou por um momento antes de responder, em teoria sim. No entanto, devo avisá-la, a realidade costuma ser muito menos indulgente do que nossos cálculos. Kakuzu ficou em silêncio por um breve momento antes de olhar para Ni e Eizei Hokuno. Um sorriso irônico se formou em seus lábios. Vamos começar. Se eu falhar, que assim seja. Há muito tempo, ele havia integrado células de Hashirama à sua técnica Medo do Rancor da Terra, concedendo ao seu corpo costurado uma aparência de vida verdadeira. Esse havia sido seu primeiro passo para escapar do destino ditado pela linha do tempo original. Ele havia dado esse passo com convicção inabalável. Desta vez não foi diferente. Iruko pegou a seringa e injetou a dose final de células de Hashirama no corpo de Kakuzu. No instante em que as células o penetraram, Kakuzu fechou os olhos lentamente. Não era seu primeiro contato com as células de Hashirama, mas comparadas à versão diluída 10 vezes maior em seu corpo, aquelas células puras e não diluídas estavam em um patamar completamente diferente. Quando confrontado com as verdadeiras células Hashirama, a versão diluída que ele estava usando parecia insignificante, como uma mera gota no vasto oceano. As células se espalharam pelo corpo dele numa velocidade surpreendente, desencadeando uma invasão em grande escala. Dentro do corpo de Kakuzu, seus 6 corações batiam a mais de 200 batimentos por minuto. 1 minuto se passou. 2 minutos se passaram. Kakuzu fechou os olhos lentamente, a tempestade dentro de seu corpo se distanciando. Ele mal conseguia senti-la. Em vez disso, imagens tênues começaram a emergir em sua mente 2 rostos familiares. Pai, mãe. Mesmo depois de décadas, Kakuzu nunca se esqueceu de sua família de sua vida passada. Eu estou morrendo? Para a maioria, rever os pais em um momento como esse significava uma coisa, a jornada final. Mas sua visão não parou aí. Ele se via como uma criança frágil, doente e fraco. Deveria ter sido um menino inteligente e animado naquela idade, mas um dia, sem aviso, caiu no chão. Daquele momento em diante passou a ser atormentado pela doença. Ele nunca conhecera as alegrias de uma infância despreocupada. Em vez disso, seus dias eram preenchidos pela visão dos rostos ansiosos e exaustos de seus pais enquanto zelavam por ele. Sua presença não trouxe felicidade à família, apenas sofrimento e dificuldade sem fim. Seus pais gastaram todas as suas economias, procuraram todos os médicos que encontraram e esgotaram todos os remédios possíveis, mas ele permaneceu fraco e acamado. Observando tudo isso, Kakuzu sentiu uma profunda culpa. Talvez ele nunca devesse ter nascido. Talvez sua existência só tivesse sido um fardo para seus pais. Aos 20 e poucos anos, a vida atinge seu auge, a sua maior vibração e promessa. E para Kakuzu, foi nessa época que ele finalmente vislumbrou o alvorecer do seu próprio destino. À medida que sua doença piorava a cada dia, um sorriso tênue e aliviado se formava nos cantos de seus lábios. A dor implacável tornará-se insuportável, um lembrete cruel de que ele não pertencia verdadeiramente a este mundo. Então, em um dia fatídico, ele finalmente criou coragem para estender a mão mirrada e retirar a agulha da veia. Era hora de se despedir deste mundo em paz. Cenas de seu passado passaram diante de seus olhos, como se ele estivesse oferecendo seu último tributo a este mundo shinobi. Mas naquele momento fugaz, Kakuzu se viu em um espaço diferente, cara a cara com outra versão de si mesmo. A figura vestia um avental hospitalar azul e branco e ergueu a mão em cumprimento, com um sorriso estampado em seu rosto há muito tempo invisível. Amigo, você parece saudável. Então, em que tipo de mundo você chegou? E mais importante, para que você está se preparando para viver? Para que estou me preparando para viver? Kakuzu franziu as sobrancelhas. Essa era uma pergunta que ele havia ponderado ao chegar a este mundo. Mas agora, depois de 20, talvez até 30 anos, a resposta se tornará nebulosa. Ele agarrou os próprios cabelos, forçando-se a se lembrar do propósito que tivera ao renascer. Um dia se passou. Depois outro. Depois outro. Kakuzu não tinha ideia de quanto tempo passara perdido em pensamentos. Enquanto isso, no mundo exterior, a mulher que o vigiava, Ni, desmaiara ao lado de seu corpo frio, soluçando incontrolavelmente. Então, num instante, tudo ficou claro. Ele finalmente se lembrou do seu propósito original. Em sua vida passada, ele fora atormentado pela doença, definhando na mediocridade. Talvez tivesse sido uma piada cruel do destino. Mas agora que lhe dera uma segunda chance, ele trilharia um caminho diferente. Nenhuma doença. Nenhuma dor. O mundo era vasto, e ele ainda não tinha visto tudo. Nesta vida, seu objetivo era claro. Eu, Kakuzu, sou o Deus imortal. Nem mesmo o próprio mundo ficará no caminho do meu caminho para a imortalidade. Capítulo 204. Retorno ao mundo shinobi.
No último ano, a Terra dos Dragões permaneceu em paz. No entanto, o resto do mundo Shinobi estava longe de ser tranquilo. A terceira grande guerra ninja ainda estava em curso. Tsunagakure e Konogakure se enfrentaram na passagem de Kiki, sem que nenhum dos lados conseguisse obter uma vantagem decisiva. Sob crescente pressão, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, foi forçado a enviar seu estimado discípulo, Orochimaru, para assumir o comando do campo de batalha. Enquanto isso, os esquadrões de assassinato de Kirigakure contra Konoha estavam em completa desordem, e seus assuntos internos estavam ainda mais caóticos. Rumores se espalharam de dentro da vila isolada de que os Genshi haviam dado um golpe e expulsado o terceiro Mizukage, Muf. A veracidade dessa alegação ainda era incerta, mas a política externa de Kirigakure já havia se tornado visivelmente mais contida. Um grande número de Shinobi foi chamado de volta à vila, concentrando-se em questões internas em vez de conflitos externos. Em circunstâncias normais, Komogakure, vizinho do País da Água, teria enviado Shinobi para investigar. No entanto, a guerra entre o País do Relâmpago e o País do Fogo havia atingido o auge. O próprio terceiro Raikage liderava a campanha, e seus dois filhos, os famosos irmãos Abe, estavam na linha de frente como forças de vanguarda. Esta era uma guerra total para Komogakure, deixando sem recursos para Kirigakure. A nação que mais se beneficiou desta guerra foi o País da Terra. Konogakure lutava em uma batalha de 4 frentes, mas Iwagakure havia conseguido preservar sua força militar ao máximo. Não que Onoki não estivesse disposto a se envolver, mas sim que ele aguardava o momento perfeito, o momento que daria a Iwagakure a maior vantagem. E agora esse momento parecia se aproximar. Kakuzu abriu os olhos lentamente. A primeira coisa que viu foi uma mulher frágil ajoelhada ao seu lado, limpando-lhe cuidadosamente as mãos. Levantando a outra mão, acariciou-lhe delicadamente os cabelos castanho avermelhados. Ni, você sofreu, murmurou Kakuzu. A mulher, Ni, congelou em choque ao som da voz dele. Ela olhou para ele, incrédula, antes de beliscar o próprio braço com força. Isso é um sonho? Não, Ni. Já voltei. A dor intensa e a voz inconfundível em seus ouvidos confirmaram que aquilo era real. Ni desatou a chorar e se jogou nos braços de Kakuzu. Kakuzu passou os dedos pelos cabelos sedosos dela, sabendo que ela havia passado por muitas dificuldades por causa dele. Tudo bem, Ni. Conte-me tudo o que aconteceu enquanto eu estava inconsciente. 2 horas depois, Eizei Hokuno entrou na sala e imediatamente se ajoelhou ao ver Kakuzu. Senhor Kakuzu, eu era apenas um órfão da cidade da Árvore Branca. A senhora Minami me acolheu e eu a sigo desde então. Após sua morte, fiquei ao seu lado. Por mais de 1 ano, você permaneceu imóvel, como se estivesse sem vida, mas ainda vivo. Nunca soube se você acordaria novamente, mas jurei ficar ao seu lado. Mesmo que seu corpo fosse enterrado, eu ficaria de guarda em seu túmulo. Kakuzu riu baixinho. Hokuno, está tudo bem. Eu só tive um sonho muito longo. Agora levante-se. Meia hora depois, quando Iruko entrou e viu Kakuzu acordado, suas pernas cederam e ele caiu de joelhos. Senhor Kakuzu, eu nunca imaginei que as coisas fossem acontecer assim. Kakuzu achou a reação de Iruko divertida. Quando ele desmaiou, Iruko entrou em pânico, temendo que um experimento tivesse dado errado. Ele tentou todos os métodos e injetou todos os remédios possíveis, mas nada conseguiu acordar Kakuzu. Com o passar do tempo, Iruko foi ficando cada vez mais pessimista. A certa altura, chegou a acreditar que Kakuzu havia morrido devido à infusão de células de Hashirama. Se não fosse por Ni tê-lo impedido, ele poderia ter dado a Kakuzu um enterro digno. Iruko, não precisa se preocupar tanto. Você não passou dos limites e não tem culpa nenhuma neste assunto. Senhor Kakuzu, Iruko ainda tremia ligeiramente. Kakuzu, no entanto, apenas balançou a cabeça. Erros eram inevitáveis, ninguém era perfeito. Mais importante ainda, depois que Kakuzu ficou inconsciente, Iruko continuou fazendo o possível para salvá-lo. Ele não fez nada inapropriado nem tentou tomar o controle da Terra dos Dragões para si. Em vez disso, refugiou-se em seu laboratório, dedicando-se à pesquisa enquanto o financiamento permanecesse intacto. Com Ni, Hokuno e Iruko mantendo a ordem, a Terra dos Dragões não havia caído no caos. Kakuzu não guardava rancor por tais questões. A verdadeira força residia na tolerância, e nenhum deles o havia traído de verdade. Na verdade, ele se sentia um tanto satisfeito por ter subordinados tão leais. Gesticulando para que Hokuno e Iruko se sentassem, Kakuzu notou Iruko hesitando, relutante em se sentar. Para quebrar a tensão estranha, Iruko perguntou cautelosamente: Senhor Kakuzu, como você se sente agora? Ah, isso? Kakuzu cerrou o punho levemente, sentindo uma onda avassaladora de poder percorrer todos os seus 6 corações. Agora ele tinha uma ideia aproximada de sua força recém-descoberta. Um sorriso irônico se formou no canto dos seus lábios. Quando ele estava prestes a falar, estrondo. Uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora do salão. O que está acontecendo? Kakuzu franziu a testa. Kirigakure se acalmou devido a conflitos internos. Será que está mais uma nação tentando causar problemas na Terra dos Dragões? Hokuno levantou-se imediatamente e relatou: Senhor Kakuzu, há 2 semanas, uma delegação de Komogakure chegou, liderada por ninguém menos que Yotsukiya. Ele tem exigido vê-lo todos os dias. Dada a sua condição naquele momento, nos recusamos a deixá-lo entrar. Inicialmente, ele se absteve de agir por respeito à sua reputação. Mas depois de esperar tanto tempo, deve ter ficado desconfiado e começou a recorrer à força. Yotsukiya. Kakuzu murmurou o nome do futuro 4º Raikage. Quanto tempo se passará desde o último encontro? E por que ele viera? Pretendia arrastar a Terra dos Dragões para a guerra? Um sorriso quase imperceptível apareceu no rosto de Kakuzu. Muito bem, deixe-o entrar. Depois de 1 ano longe do mundo, chegou a hora de seu retorno.
Capítulo 205. A inteligência e a façanha do bruto. Ao rever Kakuzu, Itsukiya sentiu que algo havia mudado nele. Não conseguia identificar exatamente o que, mas havia uma diferença. Talvez fosse sua aura, antes exalando pura dominância e agressividade, agora mais reservada, tornando-o ainda mais difícil de interpretar. Kazuya. Presente. Vá até a prisão e liberte Yotsuki Akira. Lorde Kakuzu, isso. Kazuya hesitou. O atual Jinchuriki do Duas Caudas havia sido capturado com grande dificuldade e agora seria libertado incondicionalmente? Kakuzu acenou com a mão, dispensando-o. O Jinchuriki do Duas Caudas provavelmente carrega a doença hereditária do seu clã Itsuki. Sim, senhor Kakuzu. Já lhe dei o melhor tratamento possível, mas a vida que passa não é algo que eu possa controlar. Espero que você entenda. Obrigado, Lorde Kakuzu. Em nome de Komogakure, expresso nossa mais profunda gratidão. Itsukiya colocou a mão sobre o peito na mais alta saudação de Komogakure. Kakuzu apenas sorriu, sem dizer mais nada. Se os Jinchuriki do Duas Caudas morressem ali, a fera desapareceria e se manifestaria novamente. Em vez de deixar isso acontecer, era melhor deixar Komogakure cuidar da sucessão. Lorde Kakuzu. Itsukiya, tendo resgatado seu companheiro, não saiu imediatamente. Em vez disso, hesitou, como se estivesse lutando contra algo. O que foi? Kakuzu perguntou. Itsukiya puxou uma maleta enorme e a abriu, revelando pilhas e mais pilhas de dinheiro. Senhor Kakuzu, eu também vim pagar minha dívida. Aqui estão 350 milhões, por favor, conte. Tá? Kakuzu deu um sorriso irônico. Ele nunca esquecia uma única dívida. Anteriormente, Yotsukiya havia sugerido, em tom de brincadeira, contratar Kakuzu para assassinar um oponente de nível Kage. Mas, devido à falta de fundos, a conta permaneceu aberta. Agora, ele havia conseguido juntar uma quantia considerável do tesouro não tão rico de Komogakure. Kakuzu percebeu de repente. Aquele bruto não era realmente estúpido. Ele era imprudente, sim, mas tinha uma agudeza oculta. Afinal, se ele fosse realmente um tolo, como poderia se sentar em cima de Komogakure como Raikage? Yotsukiya, eu aprecio seu compromisso em manter sua palavra. Mas usar esse dinheiro para manipular a terra dos dragões e levá-la à guerra, eu não gosto disso. Não, Lorde Kakuzu, você entendeu errado. Não estou pedindo para assassinar os Kage de outra aldeia. Itsukiya acenou com as mãos apressadamente, com medo de que Kakuzu entendesse errado. Esses 350 milhões, quero contratá-lo de uma maneira diferente. Um jeito diferente? Kakuzu arqueou uma sobrancelha. Aquele bruto estava ficando cada vez mais interessante. Sim, Lorde Kakuzu. Se 300 milhões podem comprar a vida de um guerreiro de nível Kage, então, logicamente, também deveriam ser capazes de salvar um, certo? Planalto do Trovão. Esta era outra zona de defesa da linha de frente da Terra do Relâmpago. No entanto, apenas pouco mais de 100 shinobi de Komogakure estavam posicionados ali. E agora, aqueles 100 shinobi enfrentavam a maior crise de vida ou morte de suas vidas. Do outro lado, uma força de 10.000 shinobi de Vagakure invadiu o Planalto, prontos para aniquilar todos eles. Senhor Terceiro Raikage, aquele bastardo do Noki nos apunhalou pelas costas em um momento como esse, imperdoável. Maldito shinobi de Iva. Eles são desprezíveis além da conta. Quando voltarmos, precisamos fazê-lo sofrer por essa traição. Dentro do acampamento de Komogakure, a gritaria atingiu o auge. Chega! Silêncio! A voz não era alta, mas carregava o peso de um trovão, silenciando instantaneamente o alvoroço. Com os braços cruzados, o Raikage levantou-se lentamente. Para derrotar Konoha, alocamos todas as nossas forças lá. Agora, todos vocês, ouçam-me. Retirem-se imediatamente. Eu cobrirei a retirada de vocês. Senhor Raikage. Não podemos deixar você fazer isso. Devíamos enviar um sinal de socorro enquanto recuávamos e usar a diplomacia para pressionar Ivagakure. Se nós... Suficiente. Um único rugido de autoridade estrondosa os interrompeu. Suor escorria pela testa de cada shinobi. Lembrem-se disso. Só os fracos buscam escapar das dificuldades. Os fortes nunca reclamam das circunstâncias. Todos vocês, recuem imediatamente. Digam ao meu filho, se eu não voltar, ele será o próximo Raikage. Entendido? As palavras do terceiro Raikage eram absolutas. Ninguém ousava discutir, só podiam seguir seu comando. O vento uivava, a poeira rodopiava no ar. Ao longe, uma maré negra avançava. 10.000 shinobi de Vagakure atacaram, uma força imparável, ferozes como tigres. Mesmo assim, o terceiro Raikage permaneceu firme e inabalável. Hoje, ele não apenas garantiria a retirada segura de seus subordinados, mas também gravaria seu nome na história. Enquanto o exército de 10.000 homens avançava sobre ele, o olhar do Raikage se desviou para o lado. Passo, passo, passo. O vento batia contra uma capa ondulante, passos leves se aproximando sem pressa. O terceiro Raikage franziu a testa levemente. Seu chakra é imenso o suficiente para me fazer notar. Você deve ser o lendário shinobi que sobreviveu desde a Era dos Reinos Combatentes, Kakuzu. Kakuzu não respondeu. Apenas se aproximou do terceiro Raikage, com a intenção de cumprimentá-lo. Mas antes que pudesse fazê-lo, um grito agudo e hesitante de passos ecoou à sua frente, como se sinalizasse algo urgente. Parar. O shinobi líder de Iva bateu a palma da mão no chão. Estrondo. A terra à frente desabou rapidamente, formando um abismo profundo que agora separava as forças de Vagakure de Kakuzu e do Raikage. Senhor Kisushi, por que estamos parando? Perguntou um shinobi de Iva, confuso. Quieto. O suor escorria da testa de Kisushi. Ele recebeu ordens de liderar essa força para eliminar o Raikage, mas nem em seus piores pesadelos ele esperava encontrar Kakuzu também. Embora fosse a primeira vez que via o homem como filho do Tsuchikage, ele entendia exatamente o que a presença de Kakuzu significava. Todas as forças mantenham suas posições.
Comuniquem-se imediatamente ao quartel-general solicitando instruções ao Lord Tsuchikage sobre se devem prosseguir. Entendido. O terceiro Raikage e a força IVA de 10.000 homens se enfrentaram no campo de batalha, com arcos de relâmpagos crepitando sobre seus corpos. Vamos, eu vou tirar você daqui. A voz calma de Kakuzu ecoou. O Raikage olhou para ele. Não havia o menor sinal de tensão no rosto de Kakuzu. Era como se ele considerasse um exército de 10.000 nada mais do que um incômodo. Se Kakuzu quisesse partir com o Raikage, ninguém ousaria impedi-lo. Kakuzu deu um passo à frente e na frente deles, Tsuchi e seus homens só podiam assistir impotentes, sem ousar se mover. Mas estranhamente, o Raikage não se moveu. O quê? Você está planejando me fazer voltar atrás na minha palavra? Ou eu preciso te nocautear e te carregar? Kakuzu já havia pegado o dinheiro. O trabalho precisava ser feito. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. O aumento irracional de preços. Ha. O lendário Kakuzu realmente tem um espírito extraordinário. Não é de se admirar que meu pirralho tenha sido completamente subjugado por você. Mas eu me pergunto se você pode me mostrar sua verdadeira força. Kakuzu olhou para o Raikage, sentindo-se um pouco sem palavras. Há poucos dias, elogiei o povo de Komogakure por ser meticuloso, apesar de sua aparência rude. E agora você está agindo assim? Importa-se de explicar por quê. O terceiro Raikage acenou com a mão com autoridade. Fugir diante de um inimigo poderoso é ato de covarde. Aceito a piedade filial do meu filho, mas não aceitarei caridade de forasteiros. Prefiro morrer carregando o peso da minha coragem a viver em desgraça. Então, você já decidiu morrer aqui hoje? Kakuzu suspirou exasperado. O raciocínio do Raikage era ridículo, mas neste mundo, não era totalmente surpreendente. Cada um tinha suas próprias crenças. Você diria que Danzo não era verdadeiramente devoto a Konoha? Considerando que ele teve a coragem de selar uma ponte inteira, ele claramente não tinha medo da morte. Como a autoproclamada sombra da vila, ele protegia Konoha à sua maneira, corrigindo sua ideologia extremista? Desculpe, mas Kakuzu não era Naruto. O mesmo se aplicava ao Raikage antes dele. Kakuzu não era de persuasão. Kakuzu, tem um pedido a fazer. O Raikage estendeu um dedo, apontando para o ninja de Iva à sua frente. Em vez de morrer nas mãos desses 10 ninguéms, prefiro uma batalha entre homens. Desde que me tornei Raikage não tive uma luta verdadeiramente emocionante. Este é o meu pedido, por favor, atenda-o. Ei, Kakuzu se virou lentamente. Eu vim para resgatar alguém, não para matar. Entendeu? Não há diferença. Os cabelos dourados do terceiro Raikage se arrepiaram, sua armadura de liberação de relâmpagos atingindo seu estado máximo. Suas veias saltavam por todo o corpo, um sinal de que sua velocidade, força e defesa haviam sido levadas ao limite. Posso enfrentar 10.000 inimigos, mas não posso lutar para sempre. No entanto, não vou recuar. Esta é a lição final que ensinarei ao meu filho, por favor. Deixe-me levar isso até o fim. Terceiro Raikage, se eu te matar, você tem noção de que não receberei meu pagamento? Isso não é problema. Se você conseguir recuperar meu corpo e evitar que ele caia nas mãos de Iva, isso por si só já seria de grande ajuda para Komogakure. Meu filho e os outros entenderão. Na verdade, eles até dobrarão o seu pagamento. O dobro do pagamento? Mais dinheiro. Kakuzu não tinha certeza se o terceiro Raikage era realmente tolo ou apenas fingia ser, mas aquelas palavras o atingiram diretamente no coração. Svi. Seu manto ondulava ao vento quando ele o jogou para o lado, revelando seu físico explosivo e musculoso. Ele ergueu a mão e apontou para os ninjas de Iva ao redor. Isso não tem nada a ver com você. Fique fora disso e observe em silêncio. O corpo inteiro de Kakuzu começou a se fortalecer. Normalmente não gosto de causar problemas para meus clientes. Lutarei com você usando apenas Taijutsu, a habilidade da qual você mais se orgulha. Assim não se arrependerá. Muito apreciado. A armadura de liberação de relâmpagos do terceiro Raikage atingiu seu ápice. Estrondo. O trovão ribombou no céu claro, ecoando a fúria dos relâmpagos. Aí vou eu, pescoço de pato. Num clarão de eletricidade ofuscante, o Raikage atacou Kakuzu. Uma explosão estrondosa ocorreu. O pico da montanha do Planalto do Trovão foi destruído. 3 dias depois, Tsuchi não havia comido nem bebido nada, mas o suor cobria sua testa. Os outros ninjas de Iva estavam em estado semelhante. Que diabos é esse monstro? Eles esperam que lutemos contra algo assim. Estamos em níveis completamente diferentes. O que fazemos? Ainda bem que não atacamos logo de cara. Se tivéssemos atacado, provavelmente estaríamos todos mortos agora. Os ninjas de Iva tinham acabado de testemunhar a batalha mais chocante de suas vidas. Em 3 dias, o Planalto do Trovão foi completamente devastado. A destruição foi unicamente resultado da batalha entre Kakuzu e o terceiro Raikage. Mas o que foi ainda mais assustador foi o que aconteceu em seguida. Embora Kakuzu tivesse vários ferimentos, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Agora estava diante do Raikage caído. O terceiro Raikage finalmente fechou os olhos. Ao longo desses 3 dias, Kakuzu honrou sua promessa, lutando apenas com Taijutsu e permitindo que o Raikage exercesse toda a sua força. Tirando um pergaminho de selamento, ele se agachou e cuidadosamente colocou o corpo do Raikage sobre ele. Se a nossa batalha tivesse acontecido há 2 anos, em termos de Taijutsu, eu não teria sido páreo para você. Eu poderia até ter sido morto por você. Ele suspirou. Neste momento no mundo Shinobi, eu o reconheço como mais forte em Taijutsu. Alguns podem argumentar que esse título pertencia a Might Dui, que o 8º portão era o ápice do Taijutsu. Mas a força do 8º portão dependia da base de cada um. A base de Might Dui era deficiente.
Mesmo com o 8º portão, ele só conseguia atingir um nível entre Jonin avançado e Kage baixo, na melhor das hipóteses. Derrotar 100 ninjas da névoa fora seu limite. Mas o terceiro Raikage poderia facilmente fazer o mesmo. Então, quando se tratava de Taijutsu, o terceiro Raikage era incomparável. O único desafiante em potencial no futuro seria a besta azul de Konoha. Uma nuvem de fumaça branca subiu quando o corpo do Raikage foi selado. Kakuzu guardou o pergaminho e estava prestes a sair quando parou de repente. Ir embora agora não seria tão fácil. Seu olhar mudou ligeiramente, fixando-se em Tsushi. Sob aquele olhar intenso, Tsushi sentiu uma pressão avassaladora. Ele enxugou o suor da testa. A intenção de matar era muito forte, tão forte que nem alguém do seu calibre conseguiria resistir. O olhar de Kakuzu não se fixou nele por muito tempo. Afinal, o mentor não era ele, era outra pessoa. Bem acima, um homem pequeno, esguio e de meia idade descia lentamente do céu, um forte contraste com a figura imponente de Tsushi. Noki, você tem certeza de que Tsushi é realmente seu filho? Essa era a questão que pairava na mente de Kakuzu. Ei, Kakuzu-sama, quanto tempo não nos vemos? De fato, décadas se passaram, e você continua tão escorregadio quanto sempre. Guardando o pergaminho em suas vestes, Kakuzu permaneceu tão composto como sempre. Noki, faz décadas que você não estica os braços. Imagino que esteja ansioso para se mexer. Então, vai mandar seus homens um por um para morrerem, ou vai lutar comigo? Ah? Kakuzu-sama, depois de todos esses anos, você ainda é tão impaciente. Noki manteve seu sorriso travesso de sempre, mas sua mente pesava rapidamente os prós e os contras da situação. Kakuzu-sama, você acabou de lutar contra o terceiro Raikage, não é? Deve estar exausto. O que você acha? A respiração de Kakuzu estava estável, sua expressão relaxada. Tirando alguns arranhões leves, ele não se parecia em nada com alguém que acabará de passar por uma batalha de 3 dias e 3 noites. Kakuzu-sama, acho que você me entendeu mal. Não pretendo ser seu inimigo. Tudo que eu quero é o cadáver do terceiro Raikage. Noki, você está brincando? Em uma escala maior, este é o meu contrato de missão. Em uma escala menor, ele é minha presa. E você acha que pode pegá-lo de graça? Não, Kakuzu-sama, você entendeu mal. Suficiente. Com um aceno de mão, Kakuzu interrompeu a troca inútil. Ele se afastou de Noki e encarou os milhares de ninjas de Iva reunidos à sua frente. Vamos testar esse jutsu em todos vocês. Capítulo 207. A influência de Kakuzu. Nas vastas planícies abertas, árvores imponentes irrompiam do solo como feras selvagens atacando suas presas, atacando os 10.000 shinobi de Iwagakure. A terra tremeu com um rugido ensurdecedor, misturado aos gritos agonizantes das forças de Iva. Socorro! Alguém me ajude! No céu, Noki pairava, seu corpo sobrecarregado por uma força imensa, suor escorrendo por sua testa. Droga! Ele consegue até usar liberação de madeira? Com uma expressão desesperada, Noki juntou as mãos, formando um espaço entre elas enquanto as afastava ligeiramente. Um chakra translúcido branco acinzentado rapidamente se condensou em suas palmas. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Com um forte chiado, a colossal liberação de poeira disparou para baixo, carregando uma força avassaladora de destruição. Atingiu as enormes construções de madeira, destruindo grande parte delas, dando ao shinobi de Iva presos um breve descanso. Agora é a nossa chance, correr! A voz rouca de Noki soou. Os shinobi de Iva restantes não perderam tempo e correram para escapar do campo de batalha. Mas será que conseguiriam mesmo escapar? Estrondo. A onda implacável da liberação de madeira irrompeu mais uma vez, prendendo os ninjas de Iva em fuga em seu alcance. Droga! Rangendo os dentes, Noki reuniu chakra nas palmas das mãos mais uma vez. É inútil. A menos que você use sua liberação de poeira pelo menos 800 vezes, você não conseguirá parar esta técnica. Os olhos de Noki se arregalaram em choque. Kakuzu havia aparecido no ar, montado em um falcão gigante de invocação. Ele já estava perigosamente perto. Saltando do falcão, Kakuzu estendeu a mão. Liberação de madeira, galhos cortantes. Videiras e galhos se enrolaram no braço de Kakuzu, lançando-se contra Noki. No momento em que estavam prestes a prendê-lo. Liberação de poeira. Uma luz branco acinzentada brilhante irrompeu mais uma vez. Meio minuto depois, Kakuzu executou um giro perfeito e pousou firmemente no chão. Olhando para cima, viu Noki recuando para longe. Aquele velho escorregadio escapou de novo. Bem, ele é o mais forte dos 5 Kages, afinal. Ele tem a habilidade de escapar. Kakuzu voltou seu olhar para o campo de batalha. A área era agora uma densa floresta de galhos entrelaçados. Muitos shinobi de Iva haviam sido esmagados sob as árvores enormes, enquanto outros mal conseguiam sobreviver, com seu chakra quase esgotado. Com alguns saltos sem esforço, Kakuzu pousou ao lado de um dos galhos emaranhados. Kitsushi, quase inconsciente, ficou preso ali. Nada mal capturar você é uma bela recompensa. Konoha contra Kirigakure, o campo de batalha principal. Ali uma batalha de proporções Kage se desenrolava. O infame combo AB de Komogakure havia chegado à linha de frente, com a intenção de romper as defesas de Konoha. Naturalmente, Konoha enviou seus mais fortes para enfrentá-los. Parado na fronteira, Minato Namikaze observava as forças de como se aproximando. Desta vez, porém, ele não estava lutando sozinho. Sakumo-senpai, obrigado pelos reforços oportunos. Sem você, Konoha teria sofrido pesadas perdas hoje. Sakuma Take assentiu e deu um passo à frente. Minato seguiu de perto. Em poucos instantes, eles ficaram cara a cara com o combo AB. Não houve necessidade de palavras. No momento em que seus olhares se encontraram, ambos os lados partiram para o combate.
Na linha do tempo original, Minato lutou contra o combo A-B sozinho, falhando em derrotá-los, mas ainda assim incutindo medo suficiente para mantê-los afastados. Desta vez, porém, com Presa Branca ao seu lado, suas chances pareciam muito melhores. Minato enfrentou-a em uma batalha de pura velocidade, enquanto Sakumo foi direto para Killer B. Em termos de poder bruto, Killer B empunhando suas 7 lâminas não era páreo para Sakumo ataque. 8 caudas, prepare-se. Uma aura vermelha escura de chakra surgiu do corpo de Killer B. Minato sorriu ironicamente, aparecendo na frente de Sakumo em um instante. A dupla AB ficou lado a lado, trocando olhares. Após alguma hesitação, A fez um sinal sutil para B. O chakra carmesim do 8 caudas se dissipou lentamente. Ambos os lados ficaram em silêncio tenso, nenhum deles disposto a dar o primeiro passo. Passo, passo, passo. Um conjunto constante de passos quebrou o impasse. O campo de batalha ficou assustadoramente silencioso. A tensão sufocante se dissipou instantaneamente. Seja Sakumo, o combo A-B ou soldados ao redor, todos demonstravam respeito. Kakuzu havia chegado. Ele parou, olhou para os dois lados e então riu baixinho. Por que você não está lutando? Pode ir, eu não vou interferir. Ninguém falou. Apenas o observavam em silêncio. Após uma longa pausa, vendo que nenhum dos lados pretendia fazer qualquer movimento, Kakuzu suspirou e enfiou a mão na capa, tirando um pergaminho. Basta uma simples técnica de selamento para abri-lo. Além disso, a partir de agora, você é o 4º Raikage. A hesitou, trocando um olhar com Killer B antes de finalmente desdobrar o pergaminho. No momento em que viu o conteúdo, os dois homens caíram de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles tinham acabado de confirmar a morte do 3º Raikage. Após um longo silêncio, A finalmente se levantou, enxugando as lágrimas. Ataque Sakumo, Namikaze Minato, em respeito a Kakuzu-sama, vamos deixar esse assunto de lado. Só desta vez. Com isso, A voltou-se para seus homens. As forças de como recuaram. Kakuzu-senpai, obrigado pela ajuda. Em nome de Konoha, ofereço minha gratidão. Minato deu um passo à frente e fez uma reverência. Sakumo seguiu, curvando-se profundamente diante de Kakuzu. Kakuzu-sama, obrigado por me dar esta oportunidade. Vou segui-lo até a Terra dos Dragões agora. Ah? Sakumo, você vai embora tão cedo? Nem me convidou para sentar um pouco? Isso. Sakumo Ataque, o Presa Branca de Konoha, hesitou por um momento, incerto da verdadeira intenção de Kakuzu. Mas ele seguiu suas palavras, levantando a mão para sinalizar a todos que se retirassem para o acampamento principal. Só depois de chegar ao acampamento é que ele soube o que havia acontecido. Desde que chegará e ajudar a Konoha a sair de sua situação difícil, Danzo retornará sorrateiramente para Konoha derrotado. Não que ele tivesse renunciado voluntariamente à sua autoridade, em vez disso percebeu que seus subordinados não eram mais tão facilmente controlados. Com Ataque Sakumo, uma figura acima até mesmo dos 3 Sannin lendários, tratando-o como insignificante, Danzo se viu impotente. Naquele momento, os outros pareciam ter esquecido completamente o quanto haviam desprezado Sakumo. Agora, todos seguiam seu exemplo sem hesitar. Incapaz de tolerar isso, Danzo partiu frustrado. Junto com ele, Orochimaru também partiu, não por ressentimento, mas por causa de uma transferência. Ele havia sido enviado para a frente da montanha Kikyo como comandante para enfrentar Tsunagakure. Minato, a batalha aqui basicamente se acalmou. Volte para Konoha, seu Hokage ainda precisa de você. Com o Lord Kakuzu aqui, duvido que Komogakure ousaria lançar outro ataque. Minha missão está cumprida. Lord Kakuzu, Sakumo-senpai, vou me retirar. Depois de se despedir, Namikaze Minato partiu rapidamente. Kakuzu tomou um gole de chá antes de voltar seu olhar para Ataque Sakumo com um leve sorriso. Então, depois de voltar para provar a Konoha que você não é o covarde que te chamaram um dia, você está planejando ir embora. Esse foi o motivo da sua vinda para cá, em primeiro lugar. Exposto tão diretamente, Sakumo ficou momentaneamente sem palavras. Eu já lhe disse antes, o pré-requisito para proteger mais é garantir sua própria sobrevivência. Senhor Kakuzu, o que devo fazer? Sakumo perguntou humildemente. Kakuzu bateu os dedos na mesa e falou calmamente. Por que o próximo Hokage não pode ser você? Capítulo 208. O 4º Hokage. Parece que o 7º Hokage e sua equipe sempre herdaram o manto da liderança. Ou talvez, discípulo seguindo os passos de seu mestre seja simplesmente a regra. No entanto, esse sistema ultrapassado acabou sendo derrubado na Era Boruto. Kakuzu não teve dúvidas em acelerar essa mudança. Depois de ouvir essas palavras, Sakumo ficou em silêncio. A Batalha da Montanha Kikyo foi o confronto decisivo entre Konogakure e Tsunagakure. Como Kazekage e Comandante Supremo, Hasa queria encerrar o conflito rapidamente. Mas tais questões nunca lhe cabiam decidir sozinho. Seu oponente era Orochimaru, um estrategista cuja inteligência correspondia à sua força formidável. Sob a abordagem constante e metódica de Orochimaru, as linhas de suprimentos de Tsunagakure acabaram entrando em colapso. Meio ano depois, o noroeste de Konogakure tornou-se o campo de batalha final, a Batalha da Ponte Kanabi. Esta foi a ofensiva de Iwagakure contra Konoha, com outros 10.000 shinobi de Iwa lançando um ataque. No entanto, desta vez foi diferente do confronto com o 3º Raikage. Afinal, o 3º Raikage era uma força incomparável para sua época, um guerreiro comparável a uma besta com cauda. Mesmo que suas tropas não pudessem vencer, pelo menos conseguiriam manter a linha.
Konoha, no entanto, não tinha tal figura. Nem mesmo Minato Namikaze, a estrela em ascensão da nova geração, se comparava. Se aqueles 10.000 shinobi chegassem a Konoha, a vila seria forçada a um confronto brutal, deixando o número de baixas ao sabor do destino. A única estratégia viável de Konoha era destruir a Ponte Kanabi, a rota de suprimentos crucial. Sem ela, o exército de Wagakure se desintegraria sem luta. E foi exatamente isso que Konoha conseguiu. No final, o País do Fogo assinou tratados de paz com as Terras do Vento e da Terra. No entanto, seu conflito com o País do Relâmpago permaneceu sem solução, com escaramuças ao longo das fronteiras persistindo. Mas nada disso realmente importava. Tais conflitos localizados não conseguiam abalar todo o mundo shinobi. Na névoa silenciosa deixada pela guerra, a terceira grande guerra ninja gradualmente chegou ao fim. Konogakakure, edifício Okage, sala de conferências de nível superior. Hiruzen Sarutobi bateu levemente em seu cachimbo, com os olhos cheios de melancolia. Nosso julgamento equivocado sobre os movimentos de Komogakure na guerra. Não posso me isentar de responsabilidade. Estou disposto a renunciar ao cargo de terceiro Okage. Com essas palavras, uma era chegou ao fim. Após 20 anos de liderança, Konogakakure finalmente estava mudando de mãos. As mentes dos presentes começaram a se agitar com ambição. No entanto, Sarutobi imediatamente destruiu as expectativas de certos indivíduos. Danzo, somos da velha geração. É hora de deixar esses assuntos para os jovens, especialmente para aqueles que mais contribuíram no campo de batalha. São eles que podem liderar a aldeia e iluminar o caminho para a próxima geração. Você não concorda? Uma fumaça espessa enchia o ar. Danzo, sentindo a ardência, também sentiu o caminho à sua frente se fechando. Uma nova era estava começando. Tendo crescido juntos, Sarutobi entendia a natureza de Danzo muito bem. Ele jamais permitiria que a escuridão do mundo shinobi tomasse conta de Konoha. A expressão de Danzo se obscureceu, mas ele não disse nada. Afinal, ele tinha outros planos. Desse ponto em diante, a seleção do próximo Hokage não era mais preocupação deles, pelo menos, não superficialmente. Quando Konoha foi fundada, o primeiro Hokage, Hashirama Senju, havia sido eleito por decisão coletiva de todos os principais clãs shinobi. Na era Sarutobi, o processo havia mudado. Agora, os Chunin da vila realizavam uma votação coletiva. Sem o apoio da maioria, nenhum candidato poderia realmente garantir a cadeira de Hokage. Por isso, o reconhecimento do povo era essencial para qualquer um que aspirasse ao cargo. Os candidatos ao quarto Hokage eram muitos. Jiraiya, Orochimaru, Tsunade e Minato Namikaze. Jiraiya, tendo desaparecido sem deixar vestígios, estava fora da disputa. Tsunade se retirou voluntariamente e propôs um nome, Sakuma Taki. Isso trouxe o herói da vila de volta aos olhos do público. Não fossem as ações de Sakumo durante a terceira grande guerra ninja, o erro de cálculo de Konoha em relação a Komogakure poderia ter levado a inúmeras outras baixas. Embora tenha carregado o peso da chamada desgraça em Konoha, Sakumo nunca se esqueceu das palavras que Kakuzu lhe disse uma vez. A vontade do povo é como a água. Pode te levar para frente, mas também pode te afogar. Um verdadeiro líder deve aprender a guiar o fluxo para que ele não saia do controle. Desta vez, Sakumo se manteve firme mais uma vez. O clã Ataque contribuiu muito para Konoha ao longo dos anos. Se outros podiam assumir o manto de Hokage, por que ele não? Quanto a Minato Namikaze, seu desempenho em batalha havia sido louvável. Da destruição da Ponte Kanabi aos seus encontros com os irmãos Abe, ele havia feito grandes contribuições. No entanto, comparado a Orochimaru e Sakumo, ele ainda estava um passo atrás. Com pouco mais de 20 anos, ele ainda era visto como o mais novo dos dois. E então apareceu Orochimaru. Na véspera da votação, Sarutobi chamou Orochimaru ao seu escritório para uma conversa particular. A discussão durou mais de 1 hora. Quando Orochimaru finalmente emergiu, sua expressão era indecifrável. Então, lentamente, um sorriso malicioso, quase sinistro, surgiu em seu rosto. Sua sombra se estendia sob o sol poente. Você não tem medo de afastar Orochimaru? Ao ouvir a voz vinda da sala ao lado, Sarutobi não se virou. Apenas exalou outra nuvem de fumaça e balançou a cabeça. Conheço bem meus alunos. Tsunade e Jiraiya teriam sido ótimos. Mas, no fundo dos olhos de Orochimaru, viu uma ambição diferente. Não posso confiar Konoha a ele. Após um longo silêncio, Sarutobi falou novamente. Senhor Kakuzu, ouvi dizer que Tsunade está voltando para a Terra dos Dragões depois de tudo isso. Sim, ela ainda me deve uma dívida de jogo. É até engraçado pensar nisso, o salário de Tsunade na Terra dos Dragões não era nada baixo, considerando que ela era uma das poucas ninjas médicas por ali. Mas toda vez que recebia, ela nem sequer pensava em pagar suas dívidas. Em vez disso, mergulhava direto nas casas de jogo, acumulando ainda mais crédito além do que já devia. Uma dívida atrás da outra, acumulando-se sem parar. Nesse ritmo, ela talvez nunca conseguisse pagar tudo em vida. Quando a dívida de Tsunade atingiu um valor que ela realmente não conseguia pagar, Kakuzu já estava preparado para fazê-la pagar de outras maneiras. Sarutobi Hiruzen soltou um suspiro desamparado. 3 discípulos, cada um mais problemático que o anterior. Kakuzu-sama, por favor, vá com calma com a Tsunade, disse ele enquanto se levantava lentamente, olhando para a cadeira que ocupará nos últimos 20 anos. Dizer que estava completamente à vontade para sair seria mentira. Mas naquele momento, ao se levantar, o peso que o sobrecarregara por tantos anos finalmente se aliviou. Só um pouquinho. Somente aqueles que realmente se sentaram no assento do Hokage entenderiam que era tudo menos confortável. O Hokage tinha que ser tanto a luz que guiava a vila quanto a sombra que carregava sua escuridão. Se alguém não conseguisse suportar essa dupla pressão, a melhor opção era encontrar outra pessoa para compartilhar o fardo. Caso contrário, isso só os esmagaria no final. Parabéns, Sakumo. De jeito nenhum, Kakuzu-sama.
Se cheguei até aqui, devo muito a você. Sakumo coçou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. Se não fosse pela intervenção de Kakuzu naquela ocasião, ele teria tido uma morte sem sentido. Sua compreensão da vila havia mudado completamente desde então. Ah, certo. Quase me esqueci de apresentá-lo. Este é meu filho, Ataki Kakashi. Kakuzu-sama, prazer em conhecê-lo. O garoto, que mal tinha completado a adolescência, usava uma máscara preta, claramente tentando parecer descolado. Kakuzu se adiantou e bagunçou seus cabelos brancos e macios. Ele tinha que admitir, era bem gostoso. Mas pela expressão de Kakashi, ele não estava exatamente feliz com aquilo. Tudo bem. Kakuzu gostou bastante de ver aquela expressão nele. Seu olho esquerdo não lhe pertence, não é? Ao ouvir a pergunta de Kakuzu, Kakashi tocou seu olho esquerdo marcado, sua expressão ficando sombria. Você tem razão. Pertenceu ao meu melhor amigo. Kakuzu não disse nada. Se seu palpite estivesse correto, Madara lá no submundo já deveria estar morto. Em seguida chegou a vez de Obito agitar as coisas. Capítulo 209. Kakuzu contra Nagato. Uchiha Obito. Ele caiu na escuridão pelo bem do mundo ninja ou por si mesmo? Kakuzu já havia refletido sobre essa questão antes. Se Kakashi e Nohara Rin tivessem trocado de lugar. Se Obito tivesse presenciado pessoalmente Rin enfiando uma kunai no coração de Kakashi, o resultado teria mudado? Naquele momento, Obito ainda teria chorado, ainda teria se enfurecido, ainda teria despertado seus olhos. Ele ainda teria jurado criar um mundo onde Kakashi pudesse existir. Aflito, Obito levou Rin embora. 10 meses depois, Uchiha Kakashi nasceu. Se Obito ainda escolhesse a escuridão, mesmo sabendo que era uma armadilha, sua decisão se tornaria ainda mais questionável. Rin era apenas uma ninja comum. Mesmo que esse plano nunca tivesse acontecido, seu status como shinobi significava que ela sempre estaria na linha entre a vida e a morte. O campo de batalha era implacável, diferente de alguém como Nagato, que havia sido enganado apesar de seu coração puro. E se Rin morresse novamente, o que Obito faria? Criaria outro mundo. No fim, Kakuzu não conseguia entender a ideologia de Obito. Mas pelo menos a descida de Obito à escuridão era algo familiar, algo que Kakuzu podia usar a seu favor. Com isso, seu tempo em Konogakakure estava quase no fim. Mas ainda havia uma última coisa que ele precisava resolver. No santuário Senju, Tsunade já estava morta de dor há muito tempo. Ela pensou que nunca mais choraria. Mas desta vez não conseguiu conter as lágrimas. Segurando a mão de Uzumaki Mito contra o rosto, ela chorou incontrolavelmente. Esta era sua última família, e agora ela estava perdendo a dela também. No fim de sua vida, não havia tristeza nem dor no rosto de Mito. Em vez disso, ela exibia um sorriso sereno de aceitação. Kakuzu, às vezes eu realmente invejo você, Mito murmurou, com um olhar distante nos olhos. Ela e Kakuzu eram da mesma época, mas suas circunstâncias eram muito diferentes. Mito-sama, fique tranquilo, disse Kakuzu, olhando para os limites da vila. Se Konogakakure enfrentar uma crise no futuro, não ficarei parado assistindo. Afinal, minha jornada neste mundo começou aqui. Lembranças do passado despertaram algo nele, e um sorriso raro surgiu nos lábios de Kakuzu. Mito fechou os olhos, o sorriso persistindo. Não havia mais nada do que se arrepender. Era hora de seguir a Shirama. Vamos começar. Ao ouvir suas palavras, Sarutobi Hiruzen olhou para o lado. O recém-nomeado quarto Hokage, Ataki Sakumo, deu um passo à frente e fez uma reverência profunda. Mito-sama, perdoe-nos. Com um aceno de mão, o esquadrão de selamento se posicionou. Enquanto isso, Namikaze Minato estava ao lado de Uzumaki Kushina, confortando-a gentilmente. Seus vibrantes cabelos ruivos, símbolo do clã Uzumaki, brilhavam na luz fraca. Criança, daqui em diante, é com você. Kushina respirou fundo, preparando-se. Ela assumiria essa responsabilidade. 2 semanas depois, Kakuzu retornou à Terra dos Dragões com Tsunade. A Grande Guerra Ninja estava praticamente resolvida, embora algumas regiões permanecessem instáveis. Kakuzu-sama. Quanto tempo? Uma voz calorosa e alegre os cumprimentou. Yaiko havia chegado à Terra dos Dragões acompanhado por Konan. Ao vê-los, o rosto de Nagato se iluminou, e ele rapidamente os levou para conhecer Kakuzu. Como está a Megakure? Kakuzu perguntou. Fique tranquilo, Kakuzu-sama, disse Yaiko, confiante. Eu estabilizei a vila. A economia está se recuperando e nosso povo está recuperando a esperança. Depois de entregar seu relatório, ele se virou para Nagato com um sorriso provocador. Mas devo dizer, Kakuzu-sama, você anda maltratando Nagato? Ele parece ter emagrecido. Nagato gemeu. Vamos lá, Yaiko, não diga coisas estranhas. Estou indo muito bem aqui. Ha. Brincadeira, não leve tão a sério. A risada de Yaiko era tão despreocupada como sempre. Mas outros logo se juntaram a ela. E na verdade, Yaiko tem razão, Ryukizami, apoiando Sameada em seu ombro. Nagato tem gastado chakra loucamente, treinando comigo todos os dias. Não é à toa que ele está emagrecendo. Exatamente. E não é só treinamento, esse cara fica me arrastando para batalhas de taijutsu que duram dias, reclamou Idan com olheiras. E quando eu peço uma gota de sangue para os meus rituais, ele nem me dá. Vocês de Megakure são muito mesquinhos. Yaiko se virou para Nagato, surpreso. Espera aí. Você tem treinado com eles? Ele não era fraco, mas apenas pela sua percepção de chakra, podia dizer que Kizami e Idan eram incrivelmente fortes. Um tinha reservas de chakra próximas às de uma besta com cauda, e o outro era praticamente imortal. Mesmo assim, eles não conseguiam lidar com Nagato? Nagato, quão forte você se tornou? Soltando o ombro de Nagato, a expressão de Yaiko mudou de brincalhona para séria. Como amigo mais próximo e líder de Nagato, ele não tinha inveja de Nagato por tê-lo superado, mas não esperava que isso acontecesse tão rápido. Nagato, mostre-me o verdadeiro poder do seu Rinnegan.
Yaiko, Nagato hesitou, desconfortável com a ideia de lutar com Yaiko, mas a expressão determinada de Yaiko deixou claro que não era apenas um pedido casual. Yaiko, afaste-se. Eu cuido disso. Kakuzu-sama, mas... Kakuzu já havia dado um passo à frente, colocando a mão no ombro de Yaiko. Como líder, é bom ser competitivo, mas você precisa saber quando avaliar a situação. Se você fosse inimigo de Nagato, já estaria caído no chão, entendeu? Yaiko ainda estava um pouco atordoado, aparentemente incapaz de processar as palavras de Kakuzu. Antes que pudesse responder, Konan já havia intervindo, puxando-o para longe. Kizami e Idan também se afastaram, abrindo um amplo espaço para Kakuzu e Nagato. Nagato não recusou mais o desafio, ele também queria ver o quão forte ele realmente havia se tornado. Kakuzu-sama, recentemente adquiri novos conhecimentos sobre o Rinnegan. Se eu cometer algum erro, espero que você me oriente. Vá com tudo. Não desperdice o esforço que Kizami e Idan dedicaram treinando com você todo esse tempo. Eu entendo. Nagato deu vários passos para trás, colocando alguma distância entre si e Kakuzu. Ele formou um selo de mão, seu Rinnegan brilhando com uma luz enigmática. O poder do Rinnegan pode ser categorizado em 6 caminhos. Kakuzu-sama, tenha cuidado. Contrabarra. No vasto espaço aberto, Nagato começou a demonstrar as habilidades dos 6 caminhos, uma por uma. Caminho Deva, tanto ofensivo quanto defensivo, governava o Shinra Tensei. Caminho Azura, focado em ataques de longo alcance e aprimoramentos mecânicos. Caminho Humano, controlava as almas dos vivos. Caminho Animal, permitia invocar várias criaturas de outra dimensão. Caminho Preta, chakra absorvido semelhante à liberação das trevas, mas não totalmente igual. Caminho Naraka, domínio sobre o submundo. Contrabarra. Nada mal, comentou Kakuzu. Você ainda não liberou todo o potencial do Rinnegan, mas já aprendeu bastante. Capítulo 210, Inesperado. Yaiko, você ainda vai? Konan perguntou com um meio sorriso. Yaiko cobriu o rosto com uma das mãos. Os lendários olhos sábios são realmente tão loucos. Ele sentiu vontade de renunciar à liderança e deixar Nagato assumir. Depois de testemunhar o poder dos 6 caminhos, ele teve que admitir, shinobi normais simplesmente não conseguiam competir. Não é de se espantar que Jiraiya Sensei tenha dito uma vez que Nagato poderia ser o filho da profecia. Com sua força, ele poderia trazer mudanças imensas ao mundo ninja, talvez até. Os pensamentos de Konan eram profundos, mas ela não ousou expressar o resto. Você acha que isso é tudo o que ele é capaz de fazer? Kizami falou de repente, apoiando Sameada em seu ombro. Os outros 3 se voltaram para ele imediatamente. O que você quer dizer, Kizami? Está dizendo que esta não é a força máxima de Nagato? Perguntou Yaiko, intrigado. Kizami sorriu, mostrando os dentes afiados. E quem sabe? Tique, pare de agir de forma misteriosa, Kizami. Meu senhor Jashin já o testou. Esse tal poder dos 6 caminhos não tem nada de especial. Idan zombou, irritado com a atitude enigmática de Kizami. Kizami nem olhou para Idan. Para alguém como você, lidar apenas com as habilidades superficiais dele já é o seu limite. Quanto ao resto do poder dele, você não teria a menor chance. Entendeu? O quê? Seu desgraçado, vou te oferecer para Jashin-sama agora mesmo. Idan rugiu, pronto para atacar, mas Yaiko rapidamente o conteve. Tudo bem, acalme-se, Idan. Yaiko insistiu. Konan, no entanto, manteve os olhos em Nagato, observando a batalha com preocupação. Mesmo que Nagato tenha mais força, acredito que o Sr. Kakuzu será capaz de lidar com ele. Ela não queria que Nagato se tornasse aquele profetizado que traria destruição ao mundo ninja, mas Kizami não compartilhava seu sentimento. Isso não é certo. Quem sabe como Kakuzu planeja lidar com isso? Pode ser uma luta interessante. Para Kizami, essa batalha não era apenas entre Nagato e Kakuzu. Era também uma chance de avaliar a verdadeira força de Kakuzu. Campos de treinamento. Nagato levantou-se lentamente, enquanto Kakuzu recolheu seus membros reforçados. Tirando a poeira das roupas, Nagato sorriu, como esperado do Sr. Kakuzu. Mesmo com ataques tão poderosos, ainda não consegui derrotá-lo. Kakuzu permaneceu em silêncio com um rosto indecifrável. O poder dos 6 caminhos era forte, mas não invencível. No entanto, Nagato tinha apenas 18 anos. Nesse ritmo, era inegável. Ele já estava no nível de um Kage e se aproximava rapidamente de algo ainda mais além. Seria o poder de sua linhagem Uzumaki? Ou o Rinnegan era simplesmente avassalador? Sr. Kakuzu, usei todas as minhas técnicas de batalha convencionais. Mas há um jutsu que venho desenvolvendo. Será que consigo usá-lo agora? Ah, então não era só isso que você tinha? Kakuzu arqueou uma sobrancelha. Durante seu tempo na Terra dos Dragões, Nagato receberá excelentes acomodações e treinamento sistemático. Muito melhor do que as dificuldades que enfrentará na linha do tempo original. E no entanto, a terceira grande guerra ninja havia terminado recentemente. Para ele, possuir o poder dos 6 caminhos era considerado seu limite. Mas agora, Nagato, se você tiver mais poder, mostre-me. O corpo de Kakuzu abaixou-se ligeiramente, assumindo uma postura defensiva. No mundo shinobi, evidências nem sempre eram necessárias para confirmar algo. Às vezes, um pressentimento era prova suficiente. Certo, Lord Kakuzu, não deixe de pegar isso. O corpo de Nagato ficou tenso, seu Rinnegan brilhando com um toque de loucura. Jutsu de invocação. Bum, bum, bum. Uma enorme nuvem branca de fumaça surgiu. Não se tratava de uma invocação comum, nenhuma criatura grotesca do caminho animal. O que apareceu foi um gigante imponente de 200 metros de altura, a estátua demoníaca do caminho exterior. Com 9 órbitas oculares vazias e uma aparência sinistra e aprisionada, parecia uma entidade monstruosa selada por séculos. Ao ver isso, Yaiko e os outros perceberam imediatamente que algo estava errado. Nagato, pare!
Você vai destruir a vila. Yaiko gritou alarmado. A maioria das bestas com cauda tinha apenas algumas dezenas de metros de altura, com a imponente 9 caudas alcançando cerca de 80 metros. Mas a estátua demoníaca tinha o dobro dessa altura. Se ela se enfurecesse, Higakuri seria aniquilado em 10 movimentos. Nagato deveria saber disso. Mas ele não parou. De pé sobre a enorme estátua, seus olhos irradiavam uma aura selvagem. Ele juntou as mãos em um selo. RAH. Um dragão violeta colossal disparou da estátua demoníaca, rugindo enquanto avançava em direção a Yaiko e os outros. A velocidade era avassaladora. Rápida demais para desviar. Pior ainda, porque Nagato os estava atacando. Nagato. Somos nós. A voz de Conan foi interrompida quando uma mão poderosa a puxou para trás. Liberação de água, barreira tripla de água. As mãos de Kizami se transformaram em um borrão de selos, seu chakra monstruoso emergindo. Sameada, apoiada em seu ombro, respondeu como se fosse uma fera viva, fundindo-se ao seu corpo. Naquele instante, Kizami se transformou completamente, assumindo a forma de um tubarão monstruoso. Mas quando o dragão realmente o atingiu, Kizami finalmente sentiu a imensa pressão. Vá agora. Essas foram as únicas 2 palavras que Kizami conseguiu dizer entre dentes. Ele estava em péssimo estado. Yaiko e Conan trocaram um olhar. Não havia como recuarem no momento como aquele. Quando estavam prestes a falar, estrondo. Um estrondo estrondoso ocorreu, e a enorme silhueta do dragão roxo desapareceu diante de seus olhos. De pé sobre a cabeça dos 7 caudas, me segurava um chicote na mão, observando a cena com preocupação. Kizami e Dan parem de ficar parados. Vão até a vila e evacuem os aldeões. Ela então se virou para os convidados de Amegakuri. Quanto a vocês 2, peço que se afastem por enquanto. Idan praguejou baixinho, mas continuou seguindo as ordens de Ni. Kizami, no entanto, manteve o olhar fixo na batalha entre Kakuzu e Nagato. Yaiko e Conan também não partiram imediatamente. Não queriam que Higakuri fosse destruída, mas mais do que isso não podiam deixar Nagato cair na escuridão. E a vila? Não podemos deixar Nagato continuar assim. Ni olhou para o campo de batalha antes que seu olhar se tornasse resoluto. Confie no Senhor Kakuzu. Ele cuidará disso. No centro do campo de batalha, no momento em que a estátua demoníaca do caminho exterior emergiu, toda a área foi reduzida a escombros. Kakuzu olhou para Nagato, que se erguia a 200 metros do chão, com a mente já fora de si. Mesmo assim, Kakuzu permaneceu calmo. A primeira prioridade era lidar com a estátua demoníaca. Deixá-la na vila por mais um segundo só traria mais destruição. Ela precisava ser subjugada imediatamente. Se for esse o caso, só resta uma técnica. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.